Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Esta é a segunda maneira em que nós vamos ver no Sermão da Montanha Jesus diferenciando os seus discípulos da multidão, diferenciando aqueles que seguem pelo que ele é do que aqueles que seguem pelo que ele tem para dar. Eu gostaria de convidar você para que o vídeo de hoje possa abrir a nossa mentalidade de que choro é esse que tem garantia de consolo de Deus, consolo divino. Fique comigo no vídeo de hoje. Graças a Deus, meu querido, eu sou o Breno, é um grande prazer estar com você aqui, você está no meu canal. O meu objetivo nesse canal é ler as Escrituras, entender as Escrituras, aplicar as Escrituras para que Cristo seja formado em nós. Afinal, é a forma como Ele quer ser formado dentro de nós, por meio da palavra. Estamos numa série de episódios falando sobre o Sermão da Montanha. Hoje estamos no terceiro episódio. Eu sugiro que você assista os 2 episódios anteriores para que você possa entender. O nosso episódio de hoje está na bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram. Isso é muito interessante, porque não se trata de qualquer choro. Eu preciso entender o contexto. No vídeo passado eu disse para vocês que as bem-aventuranças são o levantamento do caráter do cristão. Cristo está dizendo qual é a personalidade do membro, do participante do reino dos céus. Reino esse que não é fruto da imaginação humana, não é criação do homem, vem de Deus. E por isso que o padrão excede a linha de raciocínio humano. E a gente pode ver isso pelas características que esses discípulos têm e precisam ter, e mesmo tendo essas características totalmente opostas ao sistema que o mundo tinha, mesmo assim Cristo chama eles de feliz, bem-aventurados, mais que felizes, abençoados. Voltando no contexto anterior, assim como a expressão pobre, por mais que seja uma expressão que se faz referência a pobre financeiro, alguém que mendigava, alguém que não tinha condição de sobreviver, por mais que essa expressão seja literal, financeiro, quando ela é atrelada ao espírito, ela muda o sentido. Agora, é alguém que ainda continua não tendo condição de se manter, mas relacionada ao espiritual. Pobre de espírito é alguém que olha para si e se reconhece como indigno de se salvar. Aquele que sabe que não pode viver um só mais dia sem a intervenção de outro alguém para salvá-lo. E esse outro alguém, só um pode ser digno: Cristo Jesus. Pobre de espírito é alguém que reconhece a sua impotência para ser salvo. É alguém que clama dizendo: tem misericórdia de mim. Esse pobre de espírito sabe de sua real condição. E então a sua próxima consequência é olhar para si e se ver distante de alguém que é digno de pertencer a esse padrão, pertencer a esse reino. Por quê? Por causa dos seus pecados. E então, sabe o que ele faz? Ele chora. Exatamente. Por mais que o choro seja válido, o choro tem vários benefícios para o nosso corpo e há vários motivos pela quais nos fazem chorar. Há pessoas que choram de alegria, as pessoas que choram por tristeza. Independente do motivo, o choro em si é sempre um benefício para o corpo. É melhor que o corpo coloque para fora em lágrimas, em choro, do que guarde e somatize isso. Minha esposa é psicóloga e ela poderia falar um pouco mais para isso para vocês, mas entenda-se que é um benefício muito grande. No entanto, não é qualquer choro ou um choro por qualquer motivo que terá como recompensa o que Mateus 5,4 está dizendo: consolo. Não se engane, tá? O Senhor de maneira nenhuma rejeita um coração quebrantado. O Senhor de maneira nenhuma desampara um seu servo em momento de aflição, de angústia, de dor, em momento algum. No entanto, não é qualquer choro que faz com que o coração do Senhor seja tocado, né? Usar essa expressão bem romântica. Há pessoas que choram até porque outros estão chorando. E é o meu caso. O caso dos meus irmãos e principalmente da minha mãe. Minha mãe, se me ver chorando, ela começa a chorar na hora. O meu choro deixa ela emotiva. Ela já é emotiva e eu também já sou, assim como meus irmãos. Então, se eu ver ela chorando, eu acabo chorando junto, tá? Então não é qualquer tipo de choro, porque faz parte de quem somos se expressar chorando. Faz parte.
Esse choro aqui é um choro espiritual, como consequência de alguém que abriu mão da sua autossuficiência e se declarou diante de Cristo. Esse choro é típico de alguém que olha para os seus pecados e lamenta. A expressão choro aqui traz esse sentido. Alguém que está extremamente triste por causa de consequência de suas ações, pecados, ou de outras, pecados dos outros. É muito interessante observar isso porque, torno a dizer, as bem-aventuranças são a forma como Cristo está destacando do mundo os seus discípulos. Novamente, aqui não faz sentido na ótica mundana, na ótica do mundo, como pode alguém ser feliz chorando. Não faz sentido, na ótica do mundo, um testemunho de fraqueza. Por isso, até mesmo que os romanos talvez rejeitaram Cristo. Essa história do seu Messias sofrendo e morrendo mais parece uma história de tragédia do que uma história de vitória. Porque a filosofia do mundo é pareça feliz, não é seja feliz, porque ser feliz exige esses padrões que Cristo apresenta, a felicidade verdadeira pelo menos. Mas o mundo diz, pareça-se feliz, junte amigos, trabalhe, compre coisas, ande com pessoas. É uma felicidade de aparência. No entanto, o que Cristo está dizendo com as bem-aventuranças, não há felicidade sem confissão de pecados. A confissão de pecados é a porta de entrada. Ninguém experimenta a alegria e convicção da salvação em Jesus sem antes experimentar a confissão, sem a convicção de pecado. Sem antes olhar para si e chegar à conclusão de que é pecador, ninguém chegará à conclusão de que sou salvo em Cristo. A porta para ser salvo, a alegria da salvação, vem depois de uma certeza, uma convicção de pecado. É por isso que a igreja precisa entender o seu papel diante da doutrina do pecado e voltar a pregar sobre o pecado, sobre a doutrina do pecado. Porque é olhando para o pecado que eu vou reconhecer quem eu sou e para quem eu devo ir. Entende, pessoal? Esse choro é um choro de alguém que olha para si e vê o quanto ele deixa a desejar como cidadão desse reino. Ele é consolado? Ele é consolado. Mark Lloyd Jones diz uma frase muito interessante, diz assim: é necessário que a convicção de pecado anteceda a conversão. É o que eu falava agora há pouco. Anteceda a conversão, pois o real senso do pecado precisa manifestar-se antes que haja a real alegria na salvação. Observe que antes da alegria da salvação, o cristão, claro, é a ação do Espírito, mas o cristão é invadido por uma convicção de pecado. O problema é que hoje as pessoas não querem mais assumir as suas fraquezas, nem assumir os seus pecados. Não querem confessar os seus pecados como se fosse uma perda de tempo. A igreja precisa entender que a alegria da salvação vem depois da convicção de pecado. Então, isso precisa nos abrir os olhos. Portanto, é fruto de um coração humilde e pobre de espírito, alguém que reconhece os seus pecados e chora por eles, lamenta por eles, sofre por eles, reconhece o impacto deles. É por isso que o cristão que sabe o que é o pecado e como o pecado afeta a sua comunhão com Deus, não flerta com o pecado, não dá moleza para o pecado. Ele peca porque é ser humano, mas quando ele cai em si, ele sabe o perigo que é andar de mãos dadas com o pecado, e ele lamenta ser pecador, e ele vai diante de Cristo, e diante de Cristo ele expõe as suas fraquezas e necessidades, e Cristo o consola. Jesus deixou esse exemplo claro para a gente. Esse exemplo de choro, de lamento pelo pecado e o impacto do pecado. Lembra do funeral de Lázaro? Cristo chega até lá, ele recebe a notícia de que Lázaro está mal, Lázaro morre. Ele chega até lá, as irmãs de Lázaro, ela dá uma declaração tão linda dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu creio que ele não teria morrido. A Marta e a Maria dizem praticamente a mesma coisa. Ambas sabem que Deus tinha poder para fazer manutenção da vida, mas elas ainda não conseguem crer que Deus pode fazer manutenção e reavivar, ressuscitar Lázaro. Mas elas estão lá. Cristo olha para todo aquele povo que chora, aquele povo que lamenta, não reconhecendo quem ele é e o poder que ele tinha para trazer a vida. Cristo chora. Pessoal, Cristo não chora por Lázaro. Ah, mas Cristo amava Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro em seguida. Cristo sabia que se ele chamasse Lázaro para fora, Lázaro viria, o abraçaria. Porque Cristo chora?
Cristo chora pela incredulidade do pessoal. Cristo chora por aquilo que o pecado fez no povo, a falta de fé, a falta de confiança. O mesmo choro nós vamos ver a mesma característica quando Lucas 19, Cristo está entrando em Jerusalém, mas antes de entrar em Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele lamenta por Jerusalém. Ele chora porque Jerusalém tá quentinho. Quem quer pão que tá quentinho. Vamos fazer um corte aqui enquanto o carro do pão passa. Quando Cristo está se aproximando de Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele chora. Ele não chora pela cidade, ele chora pelo povo que habita lá. E há uma única explicação: esse povo não reconheceu quem o visitou. Esse povo, não, Cristo está entrando em Jerusalém para morrer. Cristo está chorando, reconhecendo. Cristo está se entristecendo pelo impacto que o pecado está tendo na vida das pessoas. Cristo está dando um exemplo do que é ser discípulo. Ser um discípulo é olhar para o impacto que o pecado faz. Não lutar contra os pecadores, mas lutar contra o pecado. Nossa guerra não é contra carne e contra sangue. Nossa guerra é espiritual. Nossa batalha é espiritual. O pecado sempre foi e sempre será um adversário que está posto para destruir a comunhão entre homem e Deus. Como servos do Senhor, como imitadores de Cristo, devemos nos preocupar, se entristecer quando vemos o impacto do pecado na vida dos outros irmãos. E não só dos outros, como na nossa. Paulo, o apóstolo, imitador de Cristo, assim como eu e você, diz e mostra claramente sobre como o pecado o impacta de tal forma e como aquilo lhe entristece, a ponto dele dizer: olha, o bem que eu devo fazer, que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço com facilidade. Paulo vai suplicar dizendo: quem pode me livrar do corpo dessa morte? Quem pode me livrar dessa realidade de pecado? Que o pecado, quando eu menos espero, eu já cometi. Quem pode me livrar? Observe que esse é o papel do cristão. O papel do cristão é viver ciente de que o pecado o tempo inteiro confronta-o para que você se afaste de Cristo e dos ensinamentos de Cristo. E quando você menos esperar, você estará envolto em pecado, se você não tiver tal sentimento que as bem-aventuranças está apontando, de alguém que está atento, de alguém que está observando, que está com os olhos espirituais abertos e diz: quem pode me livrar do corpo dessa morte? Quem pode me tirar dessa situação? Aquele que está chateado porque o pecado impede de que você seja melhor para Cristo e por Cristo. Esses que almejam, que choram, que sabem e reconhecem sua impotência diante de Deus, esses são consolados. Paulo mesmo dá a resposta: eu dou graças por Cristo. Quem pode me livrar dessa situação? Ele mesmo dá a resposta: Cristo. Cristo é a solução. É por isso que a bem-aventurança fala do discípulo, que é aquele humilde de espírito que sabe que não pode sozinho e que diante de Cristo reconhece sua impotência e reconhece o impacto do pecado no seu dia. Sabe como você pode observar e executar isso em sua vida hoje? Há muitos que aconselham isso, muitos pastores e líderes que aconselham, e agora eu vou dar o mesmo conselho. Tire uma parte do final do seu dia, antes de você dormir, e pense em todas as ações que você tomou. Pense em todos os pensamentos que veio na sua cabeça, claro, os que você lembrar. E observe como o pecado te impactou para você pensar isso que você pensou, para você fazer isso que você fez. Você vai observar que o pecado influencia muito mais do que gostaríamos. Você vai perceber que o pecado não é um monstro morto dentro de você, mas ele está vivo. E se você não tomar cuidado, ele lhe domina. Bem-aventurado os que olham para si e estão vigilantes quanto a isso, porque eles serão consolados. Aqueles que olham para si e se reconhecem necessitados. Bem-aventurado todos aqueles que constantemente estão alerta, vivendo uma vida comprometida com Cristo, olhando para si, olhando para o impacto do pecado na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. E vendo isso, eles sentem tristeza, se incomodam, o pecado ainda lhe incomoda. Bem-aventurado todo aquele que não mais se habituou ao pecado, não mais se acostumou a uma vida de pecado, aquele que ainda se escandaliza com o pecado, tanto em si quanto no outro, e não está pronto para denunciar, mas para corrigir em amor. Bem-aventurado esses, porque esses
são consolados por Cristo. Que o Senhor seja glorificado, meu irmão. Que o Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Reflita sobre as suas ações, reflita sobre o que tem norteado sua vida e reflita se verdadeiramente você tem sido feliz. Até o próximo vídeo. Curta, compartilha, ative o sininho para você saber os próximos vídeos e Deus abençoe. Muito obrigado.